Muito boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Miguel Azevedo. Está-me a ouvir? Estou sim, com certeza. Está baixinho. Nós não ouvimos o Sr. Miguel Azevedo. É do nosso volume ou do volume do computador de lá? Então, se calhar é melhor pedir ao senhor para pôr um bocadinho mais alto. O meu está no máximo mesmo. Nós quase não o ouvimos. Estranho. Aliás, neste momento não o consigo mesmo ouvir. Vamos ver se é aqui das nossas colunas. Tem o volume ou o som... Tem o som e o volume no máximo. Estamos a ouvir um bocadinho melhor, mas muito mal. O técnico já foi embora. Deve ter esperado que arrancássemos. Conseguem-me ouvir melhor agora? Muito melhor. Pronto, ok. Melhor. Deve ter sido aqui, pode ser aqui do microfone, uma coisa assim. Pronto, já okay. O que interessa é que está muito melhor. Ok, ótimo. Está muito melhor. A deputada Carla Castro, as Carlas ainda não chegaram, mas nós se calhar íamos começar e, entretanto, elas associarão-se a nós. Ok. Também já estão aqui as assessoras que apontarão, enfim, o que for dito. Bom, então vamos dar início à reunião. Muito boa tarde a todos os senhores deputados e aos nossos convidados. Hoje solicitamos os contributos ao Movimento Cidadão Diferente, que vem representado pelo Sr. Miguel Azevedo, coordenador deste movimento, e a Federação Nacional de Cooperativas e Solidariedade Social, que está connosco aqui presencialmente, o Sr. Joaquim Pequicho, certo? Pequicho. Agradecemos desde já a pronta disponibilidade para nos ajudar. Como foi informado aos senhores, nós somos o grupo de trabalho que nos compete analisar e avaliar como está a correr a recuperação de aprendizagens no ensino, das aprendizagens perdidas no tempo da pandemia. E, portanto, o assunto que nos traz aqui todos será o acompanhamento e a avaliação e, por fim, a concretização do plano de recuperação das aprendizagens, os resultados, os efeitos das medidas implementadas nas diferentes áreas, naquele que foi o plano 21-23 de recuperação de aprendizagens. E, considerando o trabalho extraordinário que as associações que representam têm tido, achámos pertinente ouvir os senhores diretamente, ou seja, ainda se colocou a hipótese de se ouvir na comissão, porque o Movimento Cidadão Diferente tinha pedido uma audiência à Comissão de Educação. No entanto, consideramos que seria preferível cingir-nos a este tema em sede própria e, por isso, agradeço a disponibilidade, agradecemos todos a disponibilidade dos senhores nos ajudarem. A grelha de audição será a seguinte: cada um dos senhores terá inicialmente 10 minutos para apresentar, dentro desta temática, as considerações que entenderem por bem. Cada um dos partidos aqui presentes, dos grupos parlamentares aqui presentes, terá a seguir 5 minutos para colocar questões aos senhores e, no final, novamente, cada entidade terá, cada um de vós, 10 minutos para responder precisamente às questões dos senhores deputados. E por isso passava, então, já aos contributos, começando pelo Movimento Cidadão Diferente, e o senhor Miguel Azevedo, portanto, acabo por lhe dar a palavra, por favor. Ok, continua-me a ouvir bem agora? Sim, estamos a ouvir. Ok, ótimo, pronto, importante. Pronto, em relação a esta temática, nós é algo que nos tem vindo sempre a preocupar e nós viemos sempre alertando, de facto, para a questão da recuperação das aprendizagens, porque, de facto, durante a pandemia houve um corte muito grande nos apoios aos alunos cobertos pelo Decreto 54 de 2018, e que
eles foram os mais penalizados durante todo o processo que se passou durante a pandemia. De facto, em termos de recuperação de aprendizagens, nós continuamos absolutamente preocupados porque não houve qualquer tipo de recuperação e o que nós temos vindo a observar é também uma degradação dos apoios a estes alunos. Tem entrado mais alunos com necessidades educativas especiais ou com medidas adicionais, como se agora vulgo se chama. Parece que, de certa forma, os jovens com deficiência e as crianças com deficiência, quando entram no ensino, são recuperadas ou por um passe de mágica deixam de ter uma deficiência ou uma incapacidade, passam a ser alunos com medidas adicionais. Para nós é um bocadinho estranho esta nomenclatura, porque de facto, se eles têm características específicas, devemos assumir para mobilizar respostas educativas e específicas para estes alunos. E o que nos está a parecer é que, de facto, com esta questão das medidas adicionais, com as novas nomenclaturas, se está a esquecer aqui um bocadinho estes alunos. E a verdade é que tem-se observado que há mais alunos com medidas adicionais. Acho que os números andam à volta já dos 40% desde há 2 anos, e que os apoios se mantêm os mesmos, exatamente iguais. Não houve o reforço dos docentes de educação especial, nos contratos com as IPSS, com os centros de recursos para a inclusão, eles não são revistos há vários anos. Portanto, como devem de entender, não houve recuperação nenhuma. Se calhar, antes, pelo contrário, houve uma regressão no apoio a estes alunos. Muito bem, muito obrigada. Ainda tem alguns minutos, mas... Ok, então, mas... Disse mais aquilo que realmente entende ser o mais importante, certo? Exatamente. Muito bem, sim senhora. Então, sendo assim, vamos passar para a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, para o Sr. Joaquim Pequicho. Muito obrigada. Aproveito para agradecer em nome da FENACERSI o convite que nos foi endereçado. Naturalmente é um prazer estar aqui convosco e poder partilhar. Isto é o countdown, né? Não, muito bem. Não, muito bem. E poder partilhar aquilo que são as nossas preocupações. De certa forma, o colega que me antecedeu toca num aspecto que para nós é da maior importância, que tem a ver com o enquadramento dos Centros de Recursos para a Inclusão, considerando que a FENACERSI é a Federação das Cooperativas de Solidariedade Social, mais conhecidas por CERSIs, e que são, na sua grande maioria, entidades acreditadas como Centro de Recursos para a Inclusão e que estão, obviamente, ao serviço de todo este modelo educativo e ao serviço da inclusão. Há uma nota prévia que é preciso fazer, porque algumas das coisas que decorrem da minha intervenção enquadram-se nesse aspecto, que é o facto de hoje a FENACERSI, que nós somos um movimento cooperativo, como já expliquei, nós gerimos e presidimos a CONFECUP, que é a Confederação Cooperativa Portuguesa, que é a estrutura que representa o setor cooperativo dentro da Comissão Permanente do Setor Social e Solidário. À semelhança daquilo que é as atribuições da Confederação, da CNIS, da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social, ou da União das Misericórdias, a CONFECUP tem assento na Comissão Permanente. Decorre dessa posição que nós temos a negociação do compromisso de cooperação e a subscrição do Pacto Social, que foi agora revisto por mais de 10 anos, como é de conhecimento público, e naturalmente confere à FENACERSI / CONFECUP, em particular à minha pessoa, que sou o que represente nesse fórum estas estruturas, confere uma responsabilidade acrescida, não só no sentido de inscrevermos em compromisso de cooperação aquilo que entendemos que deve ser as medidas para o setor social e solidário, dentro da tal responsabilidade tripartida entre a saúde, a educação e o Ministério do Trabalho, e naturalmente também a responsabilidade de monitorizarmos e acompanharmos a evolução.
O que nós conseguimos em tempos inscrever foi a necessidade de rever o modelo de financiamento e de funcionamento dos Centros de Recursos para a Inclusão, e conseguimos inscrever isso em compromisso de cooperação e, naturalmente, conseguimos também, por força da nossa intervenção, em determinada altura, que fosse constituído um grupo de trabalho de forma a aprofundar quer o modelo de funcionamento, quer o modelo de financiamento. O que acontece é que no modelo de funcionamento o grupo de trabalho emitiu um relatório mais interno de um conjunto de aspectos que depois daí decorreria então uma observação sobre o modelo de financiamento. E nesse modelo de financiamento estamos agora, pelo menos o despacho da constituição do grupo, ou de continuidade do grupo de trabalho já foi no início do mês de março, e estamos com expectativa que possamos aprofundar os aspectos relativamente ao modelo de financiamento, que irá responder àquilo que o colega anterior acabou de referir, que é o facto de nós termos um modelo de CRI que tem, do ponto de vista dos planos de ação e daquilo que são as verbas disponíveis, uma verba atribuída, ou a mesma verba atribuída há 7 anos. O que significa que, neste intervalo de tempo, as necessidades aumentaram, os diagnósticos e também a densidade de aprofundamento das equipas que estão no terreno também aumentou, e o que significa que não houve uma correspondência do ponto de vista do financiamento que nos permitisse aumentar os apoios, e obviamente entendemos os apoios e os apoios terapêuticos que os Centros de Recursos para a Inclusão disponibilizam como ferramentas de apoio às aprendizagens, porque é esse o seu enquadramento, e naturalmente temos logo aqui um constrangimento que temos vindo a sinalizar, sabendo nós que houve em 2023, na discussão do orçamento e na aprovação do orçamento para 2023, houve um reforço de verba, e que naturalmente nós queremos ver essa verba materializada no reforço dos apoios aos alunos que necessitam medidas, eu diria, adicionais de apoio. A nós, a palavra, as necessidades de apoio não nos fere na perspectiva daquilo que também é o debate ético, porque nós entendemos que não são as pessoas que têm incapacidade, são os contextos que têm incapacidade, e com os devidos apoios disponibilizados, naturalmente, os direitos serão salvaguardados, particularmente das crianças com estas tais necessidades de apoio adicional e seletivas, universais, seletivas, específicas, tudo aquilo que for necessário disponibilizar para que os alunos possam concretizar o seu quadro de direitos. Penso que enquadrei, perdi um pouco de tempo, mas penso que enquadrei para nos dar a conhecer como Federação e como Confederação. Depois, naturalmente, há dessa primeira análise um conjunto de recomendações, e eu se calhar passaria já imediatamente a elas, porque depois tenho receio de não poder abordá-las. Desde logo, recomendações que nós temos vindo a sinalizar, que têm a ver com a forma como organizamos os apoios especializados e a articulação entre a escola e os centros de recursos. Nós entendemos que esta articulação entre os CRIs e as EMAIs deve ser matéria de aprofundamento, porque basta olhar, percebemos que os CRIs, como centros de recursos, não integram estas equipas. São adicionais e não integram as equipas, o que significa que, em alguns contextos de agrupamentos, até funcionam bem, porque as pessoas entendem-se e compreendem-se e complementam-se, noutras realidades não tanto assim. Isto, como sabem, também depois na prática às vezes depende das pessoas, e nós entendemos que os CRIs têm que ser parte integrante de todo este processo, cumprindo também um princípio da flexibilidade, que é dando capacidade para que estas equipas, em conjunto com as equipas dos CRIs, possam ajustar os apoios e adequar os apoios àquilo que são as necessidades dos alunos e, naturalmente, das escolas. Depois, naturalmente, também defendemos que este enquadramento não basta só o plano de ação a articulação centralizada no Ministério da Educação do ponto de vista daquilo que é a subscrição dos acordos. Temos de transportar isto para a realidade de cada agrupamento no estabelecimento de protocolos
que definam as regras que possam enquadrar esta relação destas estruturas, porque estas estruturas de recursos, de centros de recursos, continuam muitas das vezes a ser entendidas como algo externo à própria escola. E nós temos que corrigir isto, temos que enquadrar estes centros de recursos no quadro desta relação de serviços que são especializados, que estão dentro da escola, que estão ao dispor da escola, também, e tentando, depois não me perder aqui muito nas minhas notas, também corrigindo uma visão minimalista que estamos a ter dos centros de recursos, porque começamos a entender, porque se olharmos para o Decreto-Lei 54, percebemos que os centros de recursos têm um enquadramento do ponto de vista dos apoios especializados, mas depois, do ponto de vista na prática, circunscrevemos os centros de recursos a um conjunto de apoios terapêuticos que são disponibilizados e não olhamos para o potencial que estes centros de recursos têm, até nos processos de transição, na articulação com as diferentes partes interessadas, a comunidade, as famílias, até porque os centros de recursos, sendo estruturas das organizações acreditadas, e as organizações são estruturas da comunidade, que são, porque nós não aceitamos muitas vezes aquela visão de que somos instituições, nós somos organizações com um pendor muito de cariz comunitário, partimos da comunidade, partimos do envolvimento dos pais, do envolvimento das famílias, do envolvimento da comunidade, e por isso pensamos que este reforço e esta articulação entre os CRIs e os agrupamentos, por força da definição de regras, daquilo que também são mecanismos de monitorização e de acompanhamento das respostas, acho que para nós era também aspectos muito importantes. Já falei também na questão dos programas individuais de transição. Naturalmente, é preciso cada vez mais olharmos de forma holística para aquilo que são a realidade do aluno, a realidade da criança, a realidade das famílias, porque muitas das vezes não estão assegurados processos de transição. E aqui os CRIs, até como estruturas da comunidade, são estruturas fundamentais para garantir este olhar mais holístico, na articulação para respostas formativas, na articulação para respostas também de capacitação para a inclusão, nas mais diversas necessidades do aluno, na complementaridade também naquilo que são nas interrupções letivas, porque é também para nós um dos aspectos que pensamos que ser necessário melhorar, que é o facto de estas ferramentas de apoio às aprendizagens e de apoio à inclusão, elas não devem ser circunscritas a um período letivo, porque as necessidades do aluno e as necessidades da família continuam, estes processos de capacitação para a inclusão e de transições para outras respostas na comunidade são processos em contínuo. E para nós, obviamente, entendemos, e penso que também os pais e os professores entendem, que essa interrupção criar aqui uma figura disruptiva do ponto de vista dos apoios à aprendizagem e, naturalmente, sendo os CRIs como estruturas de recursos que estão na comunidade através das organizações, as organizações não se evaporam, as organizações estão na comunidade, têm uma atuação, diria, de 24 horas em todo o ano e se olharmos para aquilo que o Decreto-Lei enquadrava estes centros de recursos, eventualmente percebem porque é que eu digo que estamos a ter uma visão minimalista daquilo que é o potencial destes centros de recursos. Pronto, depois já falei da ZEMAI, eu penso que a ZEMAI, os CRIs têm que integrar e têm que fazer parte destas equipas para que também a monitorização seja cada vez maior, e depois, do ponto de vista do financiamento, algo que nos preocupa, que é algum grau de variabilidade dos apoios. Se nós começarmos a adensar a análise financeira sobre os CRIs, percebemos que possivelmente uma criança representa, num determinado contexto, representa um esforço de X e noutro, quando digo uma criança, um aluno, e noutro contexto representa um valor diferente. Obviamente também percebemos que a análise é feita pela mediana, mas voltamos à velha questão dos dois francos, em que há uma parte como o franco todo e outras que possivelmente não saciou. Não sei se me faço entender com a metáfora, mas é preciso adensar a análise financeira dos centros dos apoios disponibilizados para criar também alguma equidade do ponto de vista, uma equidade que acima de tudo,
também se assume como uma diferenciação, mas é uma diferenciação positiva, tratando de forma diferente os contextos, mas com justiça e com equidade, que é aquilo que nós defendemos. Eu estou a tentar ser telegráfico porque sei que o tempo é, e já passei 2 minutos, eu peço desculpa. Nós temos documentos de exatamente. Nós temos documentos de suporte àquilo que eu estou a dizer, porque depois se começar a entrar em aspectos mais práticos, começamos a perceber que temos estruturalmente aspectos que temos que corrigir, porque nos territórios as tensões estão a aumentar. A partir do momento que nós não conseguimos reforçar o financiamento a estas estruturas, mas o diagnóstico e as necessidades aumentam cada vez mais. Quando nós defendemos uma transparência nesta utilização destes recursos, mas essa transparência também exige compreensão do que é que estamos a falar. Significa que, não havendo este espaço, este ecossistema, harmonioso, estamos a adensar também a conflitualidade nos territórios, a incompreensão, as tensões entre as equipas e, acima de tudo, a considerar que os CRIs são algo que eu diria, não vou chamar superlativo, mas diria de complementaridade, mas que não estão ali na centralidade naquilo que devem ser os apoios disponibilizados aos alunos. Pronto, telegraficamente... Pois, também haverá mais 10 minutos. Sim, tudo bem. Depois posso, na parte mais das questões, colocar alguns exemplos práticos daquilo que nós sinalizamos. Ao responder às perguntas dos senhores deputados... Espero não ter sido longo e confuso. Não, pelo contrário. Agradecemos porque foi bastante claro. E no fundo, referiu que tem alguns documentos onde também estão explanadas estas preocupações. Se entender por bem enviar-nos esses documentos, portanto, a nossa equipa depois fará chegar aos senhores deputados a estes deputados do Grupo de Trabalho as considerações e os documentos que entender poderem nos esclarecer. Agradecemos. Temos este documento que organiza a nossa forma de pensar. Muito bem. Agradecemos, sistematizando aquilo que são os aspectos ajudar-nos com essa sistematização, ajudar-nos-ia bastante. Muito obrigada. Considerando então a primeira ronda de intervenções concluída, passamos a ouvir os grupos parlamentares, os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Iniciamos com o grupo parlamentar do PS, o senhor deputado Agostinho Santa. Poderá então, tem a palavra para a sua intervenção, por favor. Por 5 minutos. Exatamente por 5 minutos, está bem, senhor deputado, que é o mais indisciplinado no que toca ao tempo. Muito obrigado, Sra. Presidente, principalmente por me chamar indisciplinado, porque eu sou realmente um rapazinho rebelde ainda hoje, portanto estou muito bem. Senhoras e senhores deputados, um cumprimento muito especial aos representantes das entidades, organizações que aqui estão connosco, seja o Movimento Cidadão Diferente, seja a FENESERCI, nas pessoas, respectivamente, de Miguel Azevedo. Eu vou evitar os graus académicos que não fazem muito sentido quando estamos a falar uns com os outros, Miguel Azevedo e Joaquim Pequicho. Um agradecimento muito grande pela vossa colaboração. Esta audição é feita no âmbito do grupo de acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens. É evidente que da vossa parte estarão muito mais vocacionados, e foi o que fizeram, em relação à educação inclusiva, e nós agradecemos que realmente nesta componente efetiva e importantíssima da recuperação de aprendizagens nos tivessem dado este contributo. Depois, antes de mais, e para que algumas palavras às vezes saiam da boca e que pareça menor valia, aquilo que nós entendemos é que a importância da FENESERCI e do movimento cidadão diferente são indesmentíveis, ninguém pode pô-las sequer em causa, assim como em relação a outro tipo de entidades similares às vossas. Até porque, subsidiariamente, no fundo, vocês assumem aquilo que é a missão, nas vossas missões, ou na vossa missão, assumem como que os objetivos próprios do Estado. O Estado, em primeira linha, tem realmente obrigações a esse nível, subsidiariamente, vocês cumprem muitas vezes o papel do próprio Estado. Depois dizer que a educação inclusiva como prioridade da ação governativa é uma prioridade da ação educativa, também acho que ninguém põe em causa, pode pôr-se em causa depois aquilo que vai acontecendo. Agora, nesta situação, achamos que não podem ser postas em causa. No fundo,
aquilo que pretende o Governo com a criação do Plano de Recuperação é aquilo que nós todos pretendemos, é que efetivamente haja o combate às desigualdades, haja a afirmação da equidade, o atendimento às diversidades das necessidades, tendo em conta essas necessidades de cada aluno e o acesso de cada aluno, e não dos alunos em geral, a um currículo e às aprendizagens, e depois entendermos que este é já um modelo em continuidade, não nasceu agora, é um modelo em continuidade, vem já do Decreto-Lei 3 de 2008, que ao mesmo tempo foi uma continuidade e uma ruptura, foi importante as reflexões que foram feitas. O grupo de trabalho também para, antes da criação do plano do Decreto-Lei 54 de 2018, teve também importância, e nós vamos então diretamente à questão que nos interessa. Primeiro, a importância no plano de recuperação de aprendizagens é quase uma evidência, a importância da educação inclusiva no plano é quase uma evidência. Se falhar, o que quer dizer que se falhar nesta área, nós próprios achamos que se compromete grande parte do sucesso do próprio plano. Isto, que sejamos claros. Os princípios são coincidentes, se nós dermos conta daquilo que está escrito sobre a educação inclusiva e do plano de recuperação de aprendizagem. É o princípio da equidade, da inclusão, da qualidade das aprendizagens, e daqui não podemos sair. A forma como a educação inclusiva é tratada no plano de recuperação é importante. Ela é tratada primeiro como uma ação específica, depois com um domínio inteiro de atuação ao nível de 8 ações, no aumento do financiamento e designadamente do crédito horário para as equipas de que falou, para as MIAs, e a importância do acompanhamento e da monitorização. É bom ouvir, já percebi, vou outra vez por aí fora, é bom ouvir quem está envolvido no processo, deixem-nos e já nos deixaram desafios de reflexão, percepção de fenómenos, de casos, e apelam-nos a respostas políticas exigíveis, que são aquelas que nós estamos aqui, pelo menos, para servirmos de intermediação com o próprio Governo. Ninguém tem interesse, agora vou ler o que tinha escrito como tópicos, não há outra forma, ninguém tem interesse em pôr em causa as conquistas da educação inclusiva. Começando pelo Decreto-Lei 54 de 2018, depois pelos princípios metas orgânicas postas ao serviço da ideia arejada e avançada de educação inclusiva, através dos estudos e dos relatórios feitos, mesmo o último da OCDE de que tanto se fala, apontam para melhorias históricas no sucesso educativo de alunos, na redução drástica do abandono escolar, no investimentos e no aumento de recursos para a educação inclusiva e para as aprendizagens. É disso também que falam. Falam também, e de uma forma reforçada, em que há insuficiências, fragilidades e hesitações. Sim, falam. Principalmente nos resultados dos alunos de grupos desfavorecidos, em algumas dificuldades de liderança que ainda existem, nos problemas de financiamento, que seja coerente e eficaz, e no envolvimento das comunidades educativas, máxime os pais encarregados de educação e na articulação, do que também falou, dos próprios CRIs, por exemplo, dos CRIs e da... Já? Não pode ser. Portanto, o que nós dizemos é que não se pode aproveitar este facto para se pôr em causa todo o sistema de educação inclusiva. No fundo, a questão, e deixe-me agora muito rapidamente, mais meio minuto, no fundo a questão é que se reconduz tudo o que aponta de menos positivo, é uma questão da alocação de recursos. No fundo, se nós chegarmos até ao fim das consequências em si próprio, é isto que está em causa. Isto acaba por atestar a qualidade e a pertinência da intervenção organizativa e legislativa do próprio Governo. Está em causa problemas de alocação de recursos. Para questões. Pronto, e as questões são então, a primeira, acompanham-nos na ideia de que não podem ser insuficiências e fragilidades reconhecidas a pôr em causa o regime da educação inclusiva. Reconhecem virtualidades, avanços e sucessos. O que há a fazer deve ou não assentar naquilo que foi feito até agora de bom. Sendo a questão essencial da resposta através dos CRI, a do financiamento e suas regras, pensam que foi correto da parte do Governo criar o grupo de trabalho para a redefinição do modelo? Que alterações práticas há a introduzir, para terminar, que alterações práticas há a introduzir na relação entre as escolas, entidades detentoras dos CRI e como se poderá elevar a participação das famílias? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao PSD, à Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e o Dr. Miguel Azevedo do Movimento Cidadão Diferente. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos, ainda que desta forma online, para falarmos de educação especial e destes problemas que estão neste momento a atingir os alunos com esta problemática. Cumprimentar também o Dr. Joaquim Pequicho da FENACERSI.
É muito bom poder juntar-vos para perceber de que forma é que estes alunos com necessidades educativas especiais viram, de facto, as suas aprendizagens comprometidas durante a pandemia e perceber que medidas e nesta forma legislativa que temos a oportunidade de fazer o nosso trabalho, podemos ter o vosso contributo para mudar a vida destes alunos. Começar por dizer que o Partido Social Democrata pediu uma audição conjunta ao Ministro da Educação e à Secretária de Estado para a Inclusão para falarmos sobre a concretização do Decreto-Lei 54 de 2018, uma audição que terá lugar no próximo dia 21 de março, portanto na próxima terça-feira, até porque existe de facto uma enorme disparidade entre o discurso do Governo e o que efetivamente se passa nas escolas. E esta pergunta em concreto eu dirigia ao Dr. Joaquim Pequicho. O Ministério da Educação refere que, do ponto de vista do enquadramento legal, não parece existir necessidade de alterações, que existem mais alunos, mais apoios, mas também mais docentes e mais técnicos. Dizem também que está a ser feito um trabalho direto com todas as escolas, com os diretores, com os coordenadores, com os diretores de turma e coordenadores das EMAIs, de forma a ajudar as mesmas. O que gostaríamos de vos perguntar é que, se de facto ouvimos isto por parte da tutela, e ouvimos aqui hoje uma realidade bem diferente trazida por estas duas entidades. No fundo, o que aqui se passa é que tudo isto se reflete na aprendizagem destes alunos. Qual é a vossa opinião relativamente ao discurso do Ministério da Educação? O PSD tem dito, e reitero hoje aqui outra vez, que a inclusão não se faz por decreto. Os alunos, as pessoas com deficiência, precisam de ação. Ainda ontem tivemos a oportunidade de visitar o CAVI, uma valência que tem feito diferença na vida das pessoas, que faz parte da Estratégia Nacional para a Deficiência, que tem sido uma grande bandeira do Governo, mas o que verificamos depois é que a vida das pessoas com deficiência continua em suspenso, porque, por exemplo, o CAVI tem uma data prevista para terminar em junho, nós estamos quase a terminar o mês de março e ainda não há uma resposta definitiva e uma solução para esta entidade ou para esta valência que agora está a fazer uma diferença na vida das pessoas com deficiência. Ou seja, aquilo que é preciso chamar a atenção é que é preciso concretizar, é preciso que a vida das pessoas não fique em suspenso. E por isso pergunto ao Dr. Joaquim Pequicho que balanço é que faz da articulação entre as diferentes áreas governamentais de forma a assegurar as pontes necessárias para que as escolas, as EMAI e as diferentes entidades e instituições intervenientes no desenvolvimento pessoal e educativo destas crianças e jovens consigam cumprir a sua missão no desempenho das respostas integradas para as necessidades educativas específicas de cada um. Dr. Miguel Macedo, temos tido a oportunidade de trocar, Miguel Azevedo, de trocar muitas ideias sobre esta problemática da deficiência e dos alunos com necessidades educativas especiais e gostaria que nos fizesse aqui um balanço da articulação entre estas áreas e exatamente a mesma questão que colocamos à FENACERSI, como é que se consegue cumprir esta missão no desempenho das respostas integradas para as necessidades educativas específicas de cada um dos alunos. Soubemos, e hoje aqui o Sr. Deputado Agostinho Santa acabou também de o voltar a referir, que vai ser reativado o grupo de trabalho para avaliar aquele que é o trabalho feito pelos CRI e o seu financiamento. Mais um grupo de trabalho, quando o que se pretende são ações, melhorar as condições de aprendizagem destas crianças, dar-lhes os apoios que necessitam de forma continuada e planificada, de acordo com as suas necessidades. Entretanto, o ano letivo avança, as aprendizagens destas crianças encontram-se comprometidas. Considera que mais um grupo de trabalho vai ser a solução para as vossas reivindicações? É que, de facto, a educação inclusiva, se é uma prioridade para a ação governativa, temos que ter muito mais do que grupos de trabalho. É preciso políticas concretas de educação inclusiva, é preciso muito mais do que
alocução ou alocar recursos e esperemos que quer o Ministro da Educação, quer a Senhora Secretária de Estado para a Inclusão, na próxima terça-feira, dissipem estas dúvidas sobre a concretização do Decreto-Lei 54 e se possa fazer luz relativamente a estes alunos que no terreno continuam a sentir dificuldades, quer eles, quer as suas famílias. Deixar aqui também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um bem-aja pelo trabalho que quer uma, quer a outra instituição continuam a desenvolver em prol das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra de imediato para o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Saúdo a Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados, e uma saudação especial ao Movimento Cidadão Diferente, na pessoa do Sr. Miguel Azevedo, e ao FENAR-CERCI, na pessoa do Sr. Joaquim Pequicho. Nós temos 5 minutos para dizer tudo o que sabemos e, portanto, isto é de alguma forma uma conversa, vamos até ao limite possível, porque eu queria abordar 3 temas, qualquer deles do tamanho do mundo. Um deles é o Sr. Joaquim Pequicho tocou na questão do debate ético, que eu puxo também para o debate moral, gostaria de dizer umas palavras sobre isso. Outro tema aqui subjacente foi a questão financeira, que explica muitos dos problemas que estamos a tratar. E um terceiro aspecto era o próprio conceito, que me parece ambíguo, que é o conceito da escola inclusiva. Portanto, falar disto tudo em 5 minutos, não sei se é possível, mas vou tentar. Em primeiro lugar, nós estamos a falar da recuperação de aprendizagens, mas percebemos que este problema não tem só a ver com a pandemia, é um problema de um contexto mais vasto e que nós temos que dar atenção como um fenómeno estrutural. Por exemplo, agora a instabilidade nas escolas, por aí fora, esta é uma questão a que temos de dar atenção. Mas eu queria começar então pela a questão moral. Isto é, quando nós falamos de instituições como o Movimento Cidadão Diferente ou a FENAR-CERCI, nós percebemos porque é que as pessoas falam tanto de nós vivermos em crise de valores ou em crise moral ou em crise de moral social. É porque, de facto, essa crise existe. E a primeira questão que eu gostaria de colocar às duas instituições é que, em que medida integram esta questão moral no processo de afirmação das vossas instituições, porque essa é uma forma eficaz de fazer justiça aos cidadãos que representam. Portanto, colocar a tónica na questão moral. E é a melhor forma de nós percebermos porque é que este tipo de instituições têm que ser olhadas de maneira diferente. Nós não podemos fugir a isto, quer dizer, nós estamos num tempo em que nós vivemos num período de falhanço moral e o nosso azar é que esse falhanço moral está dentro do Estado e azar ainda é que o Estado tutela a sociedade, modela a sociedade. Nós aqui no Chega visitamos, por exemplo, o Colégio Eduardo Claparede, visitamos a CERCI-Lei em Leiria e o problema põe-se aqui nestes 2 casos do Movimento Cidadão Diferente e FENAR-CERCI, porque representam instituições que há muito vivem no limite da sobrevivência. Por exemplo, o Sr. Miguel Azevedo disse que não houve qualquer apoio, nem financeiro, nem em termos de apoio de docentes por aí fora. E o Sr. Joaquim Pequicho falou na descoordenação entre os CRIs e as MIA. Portanto, nós estamos a falar de instituições que vivem muito da boa vontade das pessoas que lá estão, dos seus dirigentes, dos seus profissionais, da sua lucidez, sacrifício por aí fora, e que têm pouquíssimos apoios do Estado. E nós temos uma sociedade que usa e abusa do discurso da solidariedade. Mas depois isso não se traduz, pelo menos para as instituições que deviam estar mais protegidas nesse aspecto. E aqui eu tenho insistido em 2 valores. Nós temos que dar muita atenção a uma coisa chamada a autorresponsabilidade, porque somos seres humanos. Mas também temos que dar muita atenção à solidariedade, porque somos seres sociais. Mas estes valores não valem a mesma coisa, isto é, para a esmagadora maioria da população, em primeiro lugar tem de estar uma coisa chamada a autorresponsabilidade. Só depois a solidariedade. É que se nós colocamos a solidariedade primeiro, nós vamos ver dependentes por todo o lado e depois, ao vermos dependentes por todo o lado, não damos atenção aos que de facto precisam de apoio. Depois, há segmentos sociais específicos para os quais a solidariedade tem que estar em primeiro lugar, que é o caso daqueles que estamos a falar. Portanto, neste aspecto, o que eu estou a apelar é um debate social mais intenso que separe o trigo do joio. Isto é,
para grande parte da população, as pessoas devem ajudar-se a si mesmas e ajudar os outros. E depois há uma parte da população que tem um direito inquestionável à solidariedade. E é que às vezes dá a ideia que movimentos como estes são apoiados como se nós apoiássemos uma associação multicultural ou uma organização que vai preparar o carnaval ou uma prova de atletismo ou qualquer coisa do tipo. Não pode ser. É preciso haver aqui uma diferença moral forte entre este tipo de instituições. Agora, o segundo aspecto era a questão financeira. Nós temos insistido nesta questão porque achamos que há um grave déficit de gestão financeira por parte do Ministério da Educação. E estamos a chamar a atenção para a dimensão dos currículos. Os currículos cresceram muito, nós comparamos os atuais com os dos anos 80 e 90, ficaram piores e ficaram mais caros. Ao esgotarem-se recursos em currículos que não funcionam, depois não se consegue apoiar o resto. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a própria máquina do Ministério da Educação, que tem uma série de organismos intermédios que consomem verbas que provavelmente não se justificam. Isto é, há 7 mil milhões de euros de orçamento do Ministério da Educação que nós não sabemos qual é o montante e qual é a percentagem, montante exato e percentagem, que chegam efetivamente às escolas, aos professores, aos alunos, e qual é a percentagem que fica presa nesta máquina intermédia do Ministério da Educação. Portanto, é sensibilizar as organizações para procurarem respostas a este... eu queria falar do terceiro tema, mas não tenho tempo, obrigado, que era o tema de discutir este conceito de escola inclusiva, que para nós é muito ambíguo. E saber que ele deve ser direcionado para núcleos específicos e não ser uma abordagem muito aberta, muito generalizada. Portanto, mas não tenho tempo para isso, obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo já a palavra, então, à Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento o Movimento Diferente e Cidadão Diferente e FENACERCI e agradeço muitíssimo, não só de novo as vossas aportações, o vosso trabalho e agradecer todos os esclarecimentos que nos têm prestado e trabalho conjunto que certamente ainda iremos fazer. Nós, dentro deste grupo de trabalho de recuperação de aprendizagens, cedo percebemos e debatemos que, para além da necessidade em geral de recuperação do que tinham sido 2 anos, havia populações especialmente vulneráveis. Uma delas são alunos de enquadramento socioeconomicamente pouco favorecidos, porque obviamente tinham mais dificuldades de meios, de recurso, acompanhamento familiar e todos esses enquadramentos que todos nós temos plena consciência, mas também que os alunos com necessidades educativas especiais seriam uma população, um conjunto de alunos especialmente vulneráveis. E, portanto, a necessidade de fazer, não só apenas na comissão, mas termos este espaço dentro deste grupo de trabalho, ouvir-vos, considerámos sempre que seria extraordinariamente relevante. Aquilo que vai sendo cada vez mais claro, mais evidente, é que, para além do contexto da recuperação das aprendizagens, há claramente um tema mais estrutural de que se tem que falar do ponto de vista da educação inclusiva, que há, desde logo, uma dissonância entre, e que também já aqui foi mencionado hoje, uma dissonância entre aquilo que é dito pelo Governo, aquilo que é dito pelo Partido Socialista, mas depois, indo ao terreno, falando com as pessoas que estão no terreno, a realidade é difícil, a realidade é complexa e, sobretudo, nós temos de nos preocupar com os jovens, com as pessoas que estão nestas circunstâncias. No passado dia 28, e agora referindo concretamente ao Movimento Cidadão Diferente, na vinda à Comissão de Educação foi comentado que era necessário haver uma análise profunda da aplicabilidade do Decreto-Lei 54/2018, nomeadamente a falta de especificidade legal que levava à falta de entendimento e de compreensão de medidas previstas, e eu gostava de voltar a esse tema, porque é algo que nos preocupa e que nós podemos, na Assembleia, ter um papel legislativo aqui, por isso eu acho que é importante voltarmos a falar sobre possibilidade de melhorias. Se quiser concretizar um pouco mais, voltarmos a este tema, seria importante. Outra das preocupações que tem sido também referida e que já foi falado noutra audição é que há alunos que estão a avançar no percurso escolar sem ter as bases necessárias dos ciclos anteriores, dos anos anteriores. Isto é extremamente gravoso, portanto, nós, em vez de estarmos neste momento a recuperar aquilo que se perdeu, estamos a agravar aquilo que não existe. Quer dizer, isto é uma espiral e, portanto, nós temos que romper, e eu não sinto. Eu sinto, sinceramente, eu acho que seria bastante injusta se tivesse uma apreciação diferente, que é evidente que sinto
uma preocupação generalizada dos diferentes grupos parlamentares, das diversas áreas da sociedade, mas não sinto o mesmo grau de urgência. E eu, sinceramente, cada vez que tenho estas audições, idas ao terreno, seja o que for, acho que falta um sentido de urgência em relação a este tema. Gostava de referir, já se falou aqui de números, é outro tema em que há uma grande dissonância, em que, por um lado, há mais meios, mais docentes, mas, por outro lado, há mais diagnósticos, há menos capacidade de se conseguir acompanhar os casos concretos. A verdade é que nós, sistematicamente, não sabemos quais são os números de docentes, os técnicos, quais é que são as faltas, o que é que se passa em cada agrupamento, quais é que são as diferentes situações nas diversas regiões. Por isso mesmo, também, a Iniciativa Liberal, no início do mês, de 1 de março, nós endereçámos perguntas concretas ao Ministro da Educação sobre docentes de educação especial, técnicos superiores no âmbito de educação especial, um retrato bastante específico, porque o que há, o que não há tem de passar a haver, e o sistema de monitorização, quer dos recursos, quer da eficácia das medidas, é absolutamente fundamental. E nós, sem números, sem diagnósticos, não é possível de trilharmos as medidas. Houve alguns temas que na intervenção da FENACERSI, sendo que estas perguntas, estas preocupações são para ambos, há aqui algumas expressões, alguns temas em que tocou, que são bastante, bem, e com o tempo eu teria o dobro das perguntas para fazer, mas em que gostava que incidisse um pouco mais, que é que a articulação entre a escola e os centros de recurso, que na sua opinião, que deveria haver um pouco mais de flexibilidade nesta articulação. Eu gostava de perceber um bocadinho mais o que é que considera dessa em concreto, porque um bocadinho a ideia que há justamente é que o sistema é cada vez muito mais flexível, então eu gostaria de perceber exatamente o que é que concretiza. Depois, também em relação a não estarem assegurados os planos de transição, se poderia especificar um pouco mais estes temas, porque pode ser algo também onde possamos ajudar a intervir. E, por finalmente, uma questão para ambos, que é se tem sentido preocupação, abertura, atuação em algo relacionado com o que acontece a estes alunos quando não há atividades letivas, ou seja, fora dos períodos de aulas, portanto, nos períodos de férias, sobretudo nos períodos de interrupção letiva. Dizer que a Iniciativa Liberal, logo de início, quando ainda não havia este plano 21-23 Escola Mais, no plano de recuperação de aprendizagens que propusemos, nós inclusivamente íamos não só às tutorias, mas às escolas de verão, e não haver, na generalidade, defendíamos uma não interrupção. Para o caso das crianças com necessidades educativas especiais, aqui nem é só uma questão da recuperação das aprendizagens, em geral, portanto, nas férias letivas, é algo que até deixa cada vez mais evidente, até famílias bastante desacompanhadas. É isto que faz sentido haver esta interrupção, mas para além de haver ou não, e para terminar, tem havido conversações com a tutela ou sentem esta abertura? Porque, obviamente, isto do ponto de vista de recursos, estamos a falar de um apoio de uma dotação completamente diferente. Isto já foi tema e agradeço mais uma vez toda a vossa atuação. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, dando também, simultaneamente, as boas-vindas ao Sr. Deputado Manuel Lofe. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Eu começo por agradecer essas boas-vindas e lamento muito ter chegado atrasado, mas passo já diretamente à minha intervenção. Agradeço e, como junto-me aos agradecimentos que todos os outros grupos parlamentares fizeram ao contributo destas duas organizações, do Movimento Cidadão Diferente e da Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, da FENACERSI, e começo por fazer uma verificação que, de resto, vem de outras audições, nas quais eu não participei, porque esta é rigorosamente a primeira, nas quais foram colocados vários problemas, nomeadamente aquilo que tem sido descrito, foi descrito por outras organizações como uma aplicação diferenciada destas medidas entre as várias escolas, os vários territórios, imagino que seria essa a acessão do termo que usou na sua intervenção, de uma aplicação, chamemos-lhe minimalista, e de uma evidente falta de recursos, entre outras questões. Ainda por cima numa área, num terreno, onde nós nos apercebemos que a pandemia ajudou, obviamente, a pôr à tona, a pôr à superfície uma dificuldade, um obstáculo enorme,
que enfrentam, evidentemente, que enfrentam todos os alunos, todas as alunas, com este estatuto e com estas necessidades educativas especiais. Ora bom, e nesse sentido, suponho que estarão de acordo, era é uma questão, eu sei, muito genérica, mas que as duas organizações estarão de acordo, que será necessário, evidentemente, que se impõe que haja todos os meios necessários para que estas crianças e jovens, em especial, não sejam ainda mais prejudicados. E agora coloco algumas questões. Foi dito que estas medidas não produziram efeito e que estas crianças não tiveram qualquer tipo de recuperação. Para as duas organizações, que opinião têm da recuperação de aprendizagens, nos casos das crianças e jovens com necessidades educativas? Na vossa opinião, a vossa intervenção seguramente já o mencionou, mas gostava de uma avaliação. Na vossa opinião, está a ser eficaz? Que alterações entendem que devem ser feitas? E que dificuldades lhes foram chegando do ponto de vista dos encarregados de educação, das escolas, das várias associações. Em segundo lugar, posso pressupor que ambos entendem que os meios empregados na recuperação não são os suficientes. E aqui faço referência, obviamente, aos trabalhadores que estão envolvidos nestes processos, aos recursos pedagógicos, à organização e funcionamento das turmas, aos centros de apoio à aprendizagem. Está efetivamente a ser feita a articulação da escola com as entidades de educação inclusiva? As duas organizações têm propostas para a sua melhoria? Em concreto, dirijo-me justamente a Joaquim Pequicho, em concreto à FENACERSI, duas questões. Eu gostaria, se fosse possível, na sua resposta final, que desenvolvesse as questões relacionadas com os centros de recursos para a inclusão. Em especial, no sentido de elas poderem garantir os recursos para a efetiva... Ou melhor, eles poderem dispor dos recursos para a efetiva recuperação das aprendizagens. E fiquei curioso com a expressão que já aqui mencionei, territórios, mas em especial quando verifica que há uma forte tensão nos territórios em torno da aplicação destas medidas. E eu gostava que nos pudesse desenvolver um pouco esta última ideia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluída a ronda entre os senhores deputados, considerando que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não está presente, passaremos então à segunda fase desta feita para as respostas e recordo que cada uma das entidades terá 10 minutos para fazer então a resposta aos senhores deputados. Pela mesma ordem, então, passo a palavra ao Movimento Cidadão Diferente, ao Sr. Miguel Azevedo. Por favor. Muito obrigado. Agradeço a todos os senhores deputados as questões que lhe colocaram e as reflexões que fizeram. São sempre importantes. Nós, como representantes das famílias e também das pessoas com deficiência, é importante também perceber que há pessoas que fazem este tipo de reflexão e estes 10 minutos são sempre um bocadinho pequenos para as questões que nos levantam. Aliás, o Sr. Deputado Militar coloca-nos uma questão de fundo, não é? E levaria-nos várias horas para refletir sobre o que é a educação inclusiva e, de facto, as questões morais. Mas queria-lhe só lhe dizer uma coisa. É que em relação à questão moral, nós aqui estamos muito bem, porque nós representamos as famílias, nós representamos quem sofre diariamente com as dificuldades nas escolas, com a exclusão, com a dificuldade que é de planear as vidas diárias de uma família, quando só tem apoio da escola ou de manhã ou de tarde, portanto. E isto aqui, moralmente, eticamente, o Estado não deveria colocar esta questão a uma família. Ou trabalhamos ou tomamos conta dos nossos filhos. Isto não deveria ser necessário e nem colocar esta questão moral às famílias. Em questão às questões do Sr. Deputado Agostinho, do Partido Socialista, de facto, o que nós aqui observamos é que o enquadramento legislativo que nós temos é muito simpático, é de facto muito inclusivo, ele está de facto feito para a participação de todos, mas efetivamente o que nós vemos é que ele causa exclusão. A exclusão porque não há recursos e então os alunos ficam de fora,
Há exclusão, porque, como estava aqui o meu colega da FENARCES dizer muito bem, se não há meios, não se consegue distribuir os apoios para os alunos todos, há alunos que vão ficar excluídos, há alunos que não vão ter o apoio que era necessário e que lhe está previsto no seu plano e nos seus relatórios, porque não há meios. E é um fator de exclusão. É um fator de exclusão no futuro também. Portanto, aqui estas questões são fundamentais. Não vale a pena só termos um enquadramento legal muito bom, é preciso fazer com que o enquadramento legal tenha suporte financeiro por trás, porque senão ele não é aplicável. Em relação de facto, à deputada Carla Madureira, com quem nós temos o prazer, de facto, de conversar várias vezes, e como tentamos conversar com todos os grupos parlamentares, de facto, a pergunta que coloca é que, de facto, às vezes parece que vivemos em mundos diferentes, com os números que nos apresentam por parte do governo de investimento, com as realidades que nos dizem que acontece nas escolas, e depois nós temos absolutamente o contrário de passar-se, que temos EMAEs que não desenvolvem as medidas educativas necessárias para os alunos, decidem por elas próprias, sem consultar os centros de recursos para a inclusão, que eles deveriam ser fundamentais, e muitas vezes nem colocando as famílias, não envolvendo as famílias nas próprias medidas. De facto, aqui há um problema, alguém está a tirar a fotografia errada ao que está a acontecer. Em relação ao que nos coloca também a sua deputada Carla Castro, as melhorias todas das escolas é de facto entregar-lhes recursos efetivos e que os recursos cheguem a quem de direito, que são os alunos. Não podemos ter, como temos em variedíssimas, eu na última audiência parlamentar referi isso, não podemos ter em territórios, nos mesmos territórios, nos mesmos concelhos, respostas educativas diferentes, porque um determinado agrupamento tem uma visão diferente do outro, e quem de facto fica prejudicado são os alunos. E depois o que é que vamos ver? Vamos ver um desvio dos alunos que estão em determinados agrupamentos para aqueles que dão boa resposta educativa, e estes depois vão estar completamente cheios e não vão conseguir dar respostas educativas eficazes aos alunos. Porquê? Porque tiveram a audácia de cumprir aquilo que deveria ser feito. Em relação à questão das interrupções letivas, isto é uma luta que o Movimento Cidadão Diferente traz desde a sua gênese, porque sempre foi um problema para as famílias. O que é que nós vamos fazer durante o verão? E, de facto, parece-nos que a solução não passa de todo pelo Ministério da Educação, e se calhar também não só pelo Ministério da Segurança Social, do Trabalho e Segurança Social, mas parece-me que com a transferência de competências que existe neste momento para os municípios, seria muito mais eficaz que os municípios desenvolvessem este tipo de resposta para este tipo de alunos, e não criar colónias de férias ou atividades de férias só dirigidas para estes alunos, mas sim nas respostas de interrupções letivas que já existem nos próprios municípios, que eles fossem abertos a todos e que não fossem restritos, e que quando se estivesse a planear este tipo de resposta, já houvesse cabimento financeiro para dar resposta a estas pessoas, a estes jovens, a estas crianças, que também têm direito, como os outros, participarem nas atividades do seu município. E para terminar, queria só dizer que, de facto, a questão das recuperações é uma utopia. No caso da questão dos alunos com deficiência. E desculpem-me lá eu tocar aqui muito na questão dos alunos com deficiência, que para nós é importante, porque um aluno com autismo durante a pandemia teve quebras muito significativas nas suas aprendizagens, nos seus comportamentos, e então precisava de um reforço muito maior de apoio para ter algum tipo de recuperação, não só em termos letivos, mas também todo o trabalho que foi feito pelos terapeutas, pelos docentes, para recuperar minimamente como ficou atrás.
E como nós estamos a observar escutando aqui o colega da FENASSESI, que há 7 anos não nos renovam o orçamento, portanto, meus senhores, não existe recuperação. Por muito que se diga que tenha existido, não existe, porque se não houve alocação de mais terapeutas, se não houve alocação de mais docentes de educação especial, se a escola não lhe deu mais atenção a estes alunos, não houve recuperação. E disse. Muito bem, muito obrigada. Agradeço a prestação. Passamos já de imediato para o Sr. Joaquim Quicho, pela FENASSERSI. Muito obrigado. Se para os senhores deputados é difícil abordar esta matéria em tão pouco tempo, sendo este o vosso modelo de trabalho, pensem o que é para nós, organizações, podermos explanar e sermos claros naquilo que são as nossas intenções e aquilo que queremos transferir do ponto de vista do debate e da discussão, mas terei o cuidado depois de enviar um documento com as coisas um pouco mais organizadas, que às vezes nas narrativas não somos tão claros como gostaríamos de ser. Depois gostaria de começar logo por pôr aqui também um ponto, eu diria, de transparência na forma como abordamos estas questões. Em nenhum momento, na minha intervenção, ou penso que na intervenção, queria pôr em causa aquilo que é a política do ponto de vista de uma educação inclusiva. Até porque, se o fizesse, eu estaria próprio a incorrer em algo que contrariava aquilo que foi o papel destas organizações, nomeadamente as CERSIs e a FENASSERSI em concreto, na defesa de uma escola inclusiva, que muito antes de discutirmos a educação inclusiva, era através de modelos socioeducativos que estas organizações disponibilizavam aos pais, às famílias, nos territórios, porque o Estado não tinha capacidade, não estava organizado para responder. E nós começámos, no caso concreto do nosso movimento, começámos no pós-25 de Abril, organizando respostas socioeducativas, que foram um modelo que perdurou até ao aparecimento de uma legislação que é a 3 de 2008, que também não podemos pôr uma borracha sobre essa discussão, esse debate, e a intensidade que foi este movimento de mobilizar forças para que fizéssemos de forma progressiva o encerramento daquilo que são as valências socioeducativas, incluindo as crianças e os alunos no modelo eu diria, regular de ensino, mobilizando, obviamente, os apoios necessários para que as crianças... Por isso, nós fazemos parte da equação ou da defesa da escola inclusiva e não daquela, diria, de uma visão mais crítica relativamente àquilo que tem sido o percurso, o esforço que tem sido feito, e obviamente é um esforço de sociedade onde nós queremos continuar a ser agentes mobilizadores dessa vontade. Eu também percebi que a dialética que existe é uma dialética política, que é entre os partidos, não é dirigida ao movimento FENASSERSI, mas eu também sinto necessidade de fazer esta afirmação, dizendo que somos agentes promotores de uma educação inclusiva, até porque muitas das vezes as organizações, e eu pego por isso, incorremos, não é na tentação, é porque às vezes é onde temos mais, diria, mais preocupações em estar sempre a falar nos modelos de financiamento e nos apoios e no financiamento, parecendo que nós somos organizações prestadoras de serviço, esquecendo a dimensão da defesa dos direitos da pessoa, da defesa dos direitos do aluno, da defesa dos direitos das famílias, que penso que é aquilo que o colega também do movimento há pouco sinalizou. Por isso, acho que é importante dar-nos a conhecer também, não interpretem isto como uma reação, mas como uma forma de dar a conhecer que, no que toca à educação inclusiva, nós estamos e queremos continuar a defender este modelo, obviamente, eu diria, mobilizando e tentando mobilizar os maiores recursos possíveis para que as coisas se possam implementar na prática e com os impactos que é necessário. Depois também entendo que isto não é por decreto que se faz a inclusão, também não é em nome da inclusão que se cria fenómenos de exclusão, como vamos por vezes encontrando, e por isso é que é preciso
estar atento e ser claro e transparente. E foi isso que eu tentei fazer, e eu quando comecei a minha vida assim mais pública, ficava muito nervoso quando falava com os jornalistas, porque eu ia com uma coisa na cabeça, o jornalista fazia uma pergunta e eu depois começava a tentar responder ao jornalista e nunca mais me encontrava. Então houve alguém que me disse, não, quando levas uma coisa na cabeça, o jornalista até te pode fazer uma pergunta, mas tu respondes aquilo que tu querias dizer. Pronto, exatamente. E é isso que eu vou tentar aqui fazer também. É dizer que, realmente, no que toca, nós defendemos a questão dos protocolos com os agrupamentos, porque isso permite-nos ter maiores mecanismos de monitorização e de avaliação, de acompanhamento dos indicadores, das metas, estabelecendo tudo isso ao nível mais micro, né, na relação entre as equipas, os agrupamentos, as equipas EMAI e os próprios centros de recursos. Obviamente, essa para nós é algo que gostaríamos que se viesse a concretizar de uma forma muito, muito plena. A questão da variabilidade dos apoios financeiros é preciso adensar, perceber como é que está feita a distribuição dos apoios ao nível do território e até que ponto é que estamos a criar alguns fatores de injustiça que é preciso corrigir no tal princípio da equidade. As dificuldades financeiras que sinalizei, elas, e quando falamos nos últimos anos não ter havido aumento dos apoios do ponto de vista do plano de ação, essa é uma constatação que já ouviram também de outras organizações, congêneres da FENASERGI, e que resulta, nós podemos ver isto por duas vias. Por um lado, porque há mais necessidades, a escola identifica mais necessidades, é preciso mais apoios, é preciso mais recursos. Por outro lado, também é preciso perceber que estas organizações e estes centros de recursos não vivem num mundo à parte daquilo que é a realidade que hoje assistimos. Basta olharmos para uma questão mais imediata, a crise inflacionista, a crise energética, o aumento que defendemos relativamente ao salário mínimo, etc. Mas tudo isto impacta na gestão das organizações e, naturalmente, temos os mesmos recursos financeiros, mas com um quadro de custos muito diferente daquele que era suposto. E é aí que provoca as tensões. Porquê? Porque, por um lado, os agrupamentos querem responder às famílias, aos alunos, às suas necessidades. Por outro lado, nós, centros de recursos, queremos dar essa resposta eficiente e eficaz e depois deparamos com insuficiências do ponto de vista dos recursos e não podemos responder. E, naturalmente, nesta dialética, muitas das vezes há incompreensões, como nós temos, por exemplo, quando nós dizemos que uma organização como uma CERSI, eu sou responsável pela CERSI Nazaré, naturalmente tenho quatro centros de recursos da nossa responsabilidade. Há custos administrativos que têm que ser assegurados. E nem sempre um diretor de agrupamento entende que aquele custo administrativo tem que ser assegurado. Nós temos custos de transportes, nós temos deslocações, isso tem que ser assegurado, nós temos que alocar recursos para fazer a coordenação das equipas, isso tem que ser suportado. E quando não há essa compreensão, é isso que provoca estas tensões. Lá está, voltamos a estar sempre no debate dos apoios e dos meios necessários, mas se não tivermos também um pouco esta visão tecnocrata, desculpem a expressão, mas tecnocrata, prática daquilo que são os apoios necessários para irmos mais longe, também não conseguimos responder àquilo que são as expectativas das famílias e a expectativa da própria escola. Depois, tentar ser telegráfico, voltar a redefinir o papel da Comissão de Acompanhamento. Há uma Comissão de Acompanhamento centralizada. Essa Comissão de Acompanhamento precisa de aprofundar um pouco melhor qual é o seu papel, como é que pode monitorizar, como é que pode monitorizar aquilo que são as relações entre os agrupamentos e os CRIs e a identificação de necessidades, a identificação também, o acompanhamento das metas e dos indicadores que estão definidos para podermos também, com planeamento, no ano que decorre, começar já a planear o ano seguinte dos CRIs. Sim. Está alocado ao Ministério da Educação, penso, ou sob a alçada da Direção-Geral da Educação, ou sob a alçada da Direção-Geral dos Ensinos, eu penso que é da Direção-Geral da Educação. É a Comissão de Acompanhamento, que tem depois, obviamente, também a participação. Exatamente.
Do quê? Dos CRIs, sim. A Comissão de Acompanhamento dos CRIs. Sim, pronto. Pronto, tentando ser telegráfico. Depois, em termos financeiros, eu já expliquei, já dei aqui a conhecer alguns aspectos que são para nós muito complicados. Uma questão que eu acho que esta Assembleia tem que resolver de uma vez por todas. Não é admissível, no meu ponto de vista como dirigente de organizações cooperativas e que estou a acompanhar os CRIs há muitos anos, que estejam a proliferar empresas privadas a atuar nos agrupamentos de escolas. Se nós olharmos, quando eu falava há pouco, uma visão redutora dos CRIs, se olharmos para o decreto 54, diz assim: os CRIs são serviços especializados existentes na comunidade, acreditados pelo Ministério da Educação, que apoiam e intensificam a capacidade da escola na promoção do sucesso educativo de todos os alunos. Se nós ficamos só nas tais medidas adicionais de apoio, estamos a ter uma visão redutora. É isso que eu queria explicar, há pouco me expressar, é que o CRI tem um enquadramento muito mais lato e depois nós só atribuímos aos CRIs aquelas questões de medidas de apoio. E então depois o que é que acontece? Aparecem empresas que se disponibilizam a fazer diagnósticos nas escolas, estabelecem protocolos com os diretores de agrupamentos, empresas que não estão acreditadas, que não passam por este crivo, porque os Centros de Recursos para a Inclusão passam pelo crivo da acreditação, não é? Têm que ser acreditados pelo Ministério da Educação, eles reconhecidos esse papel, eles atribuídos um plano de ação e depois o que nós vamos verificando é que vão também aparecendo nas escolas empresas privadas que vêm fazer esses diagnósticos e que, no meu entender, colocam uma questão que é, já que o Sr. Deputado colocou a questão ética, que para mim é claramente uma questão de ordem ética, porque depois faz-se uma gestão criteriosa dos apoios e dos alunos. O que significa que alunos que têm necessidades de apoio, mas que se inscrevem em contextos familiares até, diria, sem dificuldades acrescidas de financiamento, de financiamento, o que é que acontece? Inscrevem-se nos planos de ação dos Centros de Recursos para a Inclusão. Famílias que têm necessidades de apoio, mas que têm, eu diria, do ponto de vista social, têm algumas vulnerabilidades, são apresentadas a estas empresas, que recorrem, obviamente, a outros mecanismos, nomeadamente ao subsídio de ensino especial. O que significa, porque é que eu digo que é ético? Porque a mesma criança que, por razões de ordem económica, beneficia dos apoios que muitas vezes são suportados pelos municípios, através da alimentação e outros mecanismos, nesta lógica de funcionamento, se estivessem sob a atuação do CRI, custariam ao Estado, eu diria, um esforço de 10 euros. Estando eu diria, no chapéu do ensino especial. Possivelmente então, representam para o Estado um esforço de 30 euros. Que é isso que nós temos vindo a alertar. Porquê? Porque nós temos estruturas, temos equipas de terapeutas da fala, psicólogos, ensino especial de reabilitação, serviço social e outros que temos nas escolas a funcionar e que nós estamos-nos a deparar com uma sangria dos profissionais disponíveis. Porquê? Porque estes profissionais, um terapeuta da fala, eu hoje contrato um terapeuta da fala, assinou um contrato comigo, no dia a seguir já não aparece ao serviço, porque acabou de ser contratado por uma empresa que está a atuar no agrupamento. Estão-me a fazer entender ou não? E não passa pelo crivo por este crivo que nós temos de habilitação e acreditação de estruturas e de respostas sem recursos. O que significa que há aqui um problema de eficiência e de eficácia dos recursos disponíveis. Dir-me-ão, mas é assim, porque interessa, a mim cabe-me defender o melhor para as nossas eleições e o melhor que, do ponto de vista da nossa análise, é algo que desloca recursos que podiam estar ao serviço destas estruturas destes centros de recursos. Olhando para o decreto 54, significa que nós temos esse papel. Podíamos, com os agrupamentos, nos tais protocolos da ação, identificar todas estas necessidades e mobilizar os recursos que temos nos centros de recursos, mobilizar os recursos que vão muito para além dos centros de recursos. Porque, como eu disse, as CERCIs não são centros de recursos para a inclusão, são também.
mas são estruturas de capacitação, são estruturas que têm salas de snoozen, são estruturas que têm piscinas, são estruturas que têm uma multiplicidade, eu diria, são multidisciplinares do ponto de vista dos recursos que têm ao serviço da sua própria comunidade. Então bastaria entender os CRIs não numa visão redutora das tais medidas de apoio, mas numa visão muito mais ampla, o que significa que era aqui que eu enquadro, não sei se me estou a fazer entender, mas é aqui que eu enquadro o protocolo entre os CRIs, os agrupamentos, para responder à totalidade da necessidade que existe no espaço de escola. Se as empresas são precisas ou não, eu não tenho nada contra as empresas. Não tenho nada contra as empresas. Eu tenho tudo a favor dos CRIs, porque é aquilo que a lei diz e é aquilo que nós entendemos do ponto de vista societário, que devia ser, ou da sociedade, que devia ser um modelo que encontramos para responder às necessidades. Não sei se fui claro nisto. É como eu vos disse, isto é tanta coisa. Eu peço desculpa se não fui muito objetivo. Só um comentário, se me permitem. Descentralização de competências. Atenção que a descentralização de competências não se pode transformar, e é para responder ali ao colega, depois teremos a oportunidade de conversar um pouco mais. Nós corremos riscos muito sérios de, em nome desta centralização de competências, estar sempre a falar numa uma desconcentração de competências e de meios. Os municípios são importantes nesta lógica de descentralização de competências. Mas não há descentralização de competências para os territórios se as organizações da comunidade civil, da sociedade civil, da economia social, onde nós nos inscrevemos, não forem cooptadas para os modelos integrados que queremos para responder às necessidades da nossa comunidade. Quando temos sempre uma lógica discursiva de que a descentralização de competências é atribuir aos municípios, nós estamos-nos a esquecer que há uma parte importante que é a sociedade civil e a forma como ela se organiza, através destas organizações da economia social, que precisa ser cooptada por este debate. Tanto que para a semana vamos assinar um protocolo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em Coimbra, no sentido de nós, com DICA, com FECUP, a CNIS, a União das Mutualidades e a União das Misericórdias, de forma a criarmos aqui um mecanismo também de monitorização deste processo de centralização, para em nenhum momento esta narrativa da descentralização possa pôr em causa a participação da sociedade civil nas formas como ela está organizada nos territórios. Pronto, peço... Já excedemos um bocadinho os 10 minutos, mas não faz mal. Agradecemos a forma esclarecedora com que nos trouxe muitas perspectivas e até mesmo propostas sobre diversas questões. Algumas sugeriam aqui mais dúvidas e provavelmente podíamos fazer outra ronda de perguntas pelos senhores deputados, que eu penso que teríamos mais perguntas para realizar. A limitação do tempo não nos deixa mesmo, até porque o plenário já começou há 7 minutos e temos mesmo que marcar presença no plenário. De qualquer das formas... Não peça. Nós agradecemos imenso a forma, para já, aquilo que acrescentou e aquilo que acrescentaram os contributos do Sr. Miguel Azevedo e do Sr. Joaquim Pequicho, que certamente acrescentaram em muito a esta nossa preocupação e a este grupo de trabalho. Ouvimos várias, enfim, no que me toca a mim, se calhar a alguns de nós, pelo menos a mim, algumas perspectivas que não tinha pensado nelas e que com certeza agradeço por ter, enfim, alargado a minha perspectiva sobre estes assuntos. Então, e terminando, mas também agradecendo a todos, sobretudo e em especial aos nossos convidados, Miguel Azevedo e Joaquim Pequicho, às vossas entidades, por todo o contributo. Mantemo-nos completamente disponíveis para também sermos, enfim, abordados por vós, para continuarmos ou desenvolvermos mais debate sobre estas ou outras questões. Por isso, muito obrigada, Miguel Azevedo, muito obrigada, Joaquim Pequicho, pelos contributos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito boa tarde.